Fala pessoal, eu sou o Alex Coy e esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos com o processo de produção de uma imagem, de uma ilustração, o passo a passo. Nessa primeira parte aqui eu vou falar um pouquinho sobre o esboço, como eu pesquisei as referências, como eu cheguei no design dos personagens, o tipo de roupa que eu coloquei neles e no conceito geral da imagem. Vamos pro vídeo? Então vamos lá pessoal, o que nós veremos nessa aula? A gente vai ver um pouquinho sobre a ideia e o briefing. Ideia e briefing são as partes iniciais da nossa imagem. Sem elas não tem nada, então a gente precisa de um direcionamento. E a gente encontra isso no briefing, na ideia da nossa ilustração. Referências. Como eu pesquisei essas imagens e como eu acho, o que eu acho importante de pesquisar na referência para ajudar na construção da minha ilustração. Thumbnails. Os thumbnails são miniaturas, né, detalhes da imagem. São imagens bem pequenas que vão ajudar a gente na composição da ilustração. Rosto dos personagens. O que eu fiz para deixá-los mais legais e com um pouco mais de personalidade. Shapes e roupas. Também parte um pouco da pesquisa que eu fiz nas referências, o formato de cada personagem, o estilo de roupa que eles usam, se tem a ver com skate, se não tem. Esboço. Essa é uma parte muito importante na ilustração. Vocês vão ver que eu faço muitas mudanças durante o processo de rascunho. Você vai mudando de ideia, acha mais interessante trazer um personagem um pouco para frente, um pouco mais para o lado, enfim. É uma parte vital assim da nossa imagem. Ideia e briefing. Jovens andando de skate ao entardecer. 4 jovens, sendo 2 mulheres e 2 homens. Roupas e acessórios que tenham relação com o skate. Diversificar as etnias. Então a ideia inicial é jovens andando de skate ao entardecer. A gente já consegue imaginar alguma coisa aí. E o briefing é o seguinte: 4 jovens, sendo 2 mulheres e 2 homens. A gente dá uma diversificada, então fica equilibrado, homem e mulher. As roupas e os acessórios têm relação com o skate, porque afinal eles estão andando de skate, então são skatistas. E diversificar as etnias. Isso é uma dica bacana, que quando você vai fazer trabalhos, por exemplo, ilustração para livros, coisas assim, sempre pedem para você diversificar as etnias. Então você tem que colocar um índiozinho, um afrodescendente, um loirinho, um ruivo. Referências. Aqui você pode ver as referências que eu peguei para os homens. O estilo de roupa, o estilo de boné, né, o estilo de calça que eles utilizam. Eu peguei essas imagens como um ponto de partida para eu começar a trabalhar esse visual. É um visual urbano, né, uma coisa assim de óculos escuro, boné e tal. A gente vai trabalhar um pouco nessa linha aí. A referência das mulheres. Essas aqui são as referências femininas que eu peguei. Para dar uma olhada como que as meninas que andam de skate se vestem, o que elas usam e tal. Referências de skates e dos tênis. É muito importante sua ilustração ficar sempre com riqueza de detalhes. Então, detalhes nos tênis, o tipo de shape que eles usam, né, os tipos de skate que eles usam. Isso deixa a sua ilustração mais rica, tem mais a ver com a realidade, com o universo desses skatistas. Referências de cenários. Aqui eu peguei um pouquinho, algumas imagens diferentes, né, que tem imagens na rua, tem imagens em lugares específicos para andar de skate, para pegar alguns elementos, né, onde geralmente eles andam de skate. Shapes e roupas. Aqui eu fiz alguns estudos rápidos para entender qual é o formato dos personagens. Shape em inglês significa forma. Então, nesse caso aqui, eu utilizei... tem um personagem mais magrinho e mais alto, tem um pouquinho mais baixo, mais fortinho, e tem uma mocinha oriental. Eu fiz apenas uma mulher porque elas vão ter mais ou menos o mesmo tipo físico. Ela não vai variar muito, então eu vou utilizar essa como referência. Rosto dos personagens. Aqui você pode ver alguns testes que eu fiz antes de chegar no resultado que me agradou, que são essas 2 últimas de baixo, aqui da direita. E aqui alguns estudos dos personagens masculinos. Eu fiz uma série deles para entender um pouco a linguagem que eu queria. Eu não queria muito realista, mas não queria também muito estilizado, muito cartoon. E aí eu cheguei no resultado que me agradou, e aí eu já fiquei satisfeito, assim. Esses são os 4 modelos que eu gostei. Eu ainda fiz uma outra versão e foi esse o resultado que me agradou. Thumbnails. A ideia de fazer thumbnails é você fazer desenhos bem pequenos. Desenhos que você não consiga colocar muito detalhe, porque o detalhe, ele, nessa fase de composição, ele vai mais te atrapalhar do que ajudar, porque você está querendo fazer a distribuição da sua cena. Então se você ficar colocando muito detalhezinho, dobra de roupa, ficar fazendo olhinho nos personagens,
você não vai se atentar à composição, que é a parte importante nesse momento. Aqui nos thumbnails você pode ver no número 5 que eu cheguei no resultado que eu gostaria. A parte da composição 5 você vê o rascunho do cenário. Eu gostei desse rascunho e é por aí que eu vou trabalhar. Esboço. Agora a gente começa a desenhar de verdade. Eu coloquei as miniaturas no canto direito e selecionei uma área que a minha imagem vai estar lá dentro. Eu posso vazar um pouquinho, mas a área de corte da minha imagem vai ser esse retângulo azul. Nesse caso eu fiz o rascunho da cena direto no computador. E aí você vai ver que eu rabisco bastante. Nesse momento eu não estou preocupado com a proporção, eu estou preocupado com a distribuição dos elementos. Você pode ver também que eu mudo várias vezes os personagens, eu mudo de posição, porque eu estou tendo a ideia ainda. Nesse momento, esse momento é a fase de experimentar, então eu estou vendo o que funciona melhor. Aqui eu peguei uma referência da internet para deixar esse skatista fazendo uma manobra de verdade, para ficar mais verdadeiro. Eu resolvi trazer esse outro skatista mais para frente para criar outra profundidade na ilustração, porque os dois estavam no mesmo plano, e aí eu trouxe esse um pouco para frente. Agora eu vou começar a desenhar o cenário. Para fazer os degraus da escada, eu coloquei um ponto de fuga fora da área de interesse, fora do requadro que eu vou fazer quando eu terminar a ilustração. E no Illustrator eu crio essa linha verde, essas linhas que já me dão os degraus que eu preciso para essa escada. Faço um rascunho para testar a distribuição do cenário de fundo e insiro os personagens por cima para ver como que funciona. Agora eu peguei o rosto de uma das personagens e coloquei aqui para já ter uma referência para trabalhar. Mesma coisa com o personagem masculino. E aí eu vou testando a posição deles para ver o que fica mais legal. Inclinei um pouquinho mais a oriental. Esse desenho inicial eu crio num layer. E aí eu reduzo um pouco a opacidade desse layer, crio um layer novo e começo a definir mais o meu desenho. Que eu já vou colocando alguns detalhezinhos. Eu resolvi trazer a moça um pouco para frente porque ela estava muito lá para trás. Eu a trouxe para primeiro plano, colocando alguns detalhes no outro skatista, definindo melhor o desenho, definindo melhor a área. Essa é uma dica boa. Eu dei uma virada na imagem porque muitas vezes quando você está desenhando o rosto, ele fica meio tortinho. Se você flipa a imagem, dá uma virada nela, dá uma espelhada nela, você consegue ver os erros que você está cometendo. Então eu virei a imagem, corrigi os erros e virei de volta. Aqui eu vou colocando mais alguns detalhes. Nesse momento já está ok. A partir daqui eu já consigo fazer minha arte final. E aí a gente vê no próximo vídeo. E aí, o que você achou do vídeo? Se você gostou, dá um curtir e deixa um comentário abaixo com a sua opinião. Eu vou responder todos os comentários. Eu quero te fazer um convite. Acesse o site alexcoy.com/skate, esse link que está aparecendo aqui, e lá você vai poder fazer o download do arquivo aberto dessa imagem. O que é o arquivo aberto? É o arquivo de Photoshop, com todas as camadas separadas para você entender como eu pensei essa imagem. E lá também tem algumas outras coisas que eu separei para você. Tem um papel, a textura de papel envelhecido que eu usei nessa imagem. Tem também uma outra imagem com o clima da cena que eu utilizei nessa ilustração que eu fiz. E você pode baixar e utilizar nas suas próprias imagens. Então acesse o site alexcoy.com/skate. Lá tem um formuláriozinho, você vai preencher com o seu e-mail e eu vou te mandar o link para você baixar esses arquivos. Beleza? Eu fico por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.